Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, Shirley Temple, você sabe o que esses nomes têm em comum? Sim, são algumas das child stars mais famosas de todos os tempos. Mas hoje a gente vai mergulhar na trajetória de uma estrela que em plena crise econômica nos Estados Unidos, explodiu nos cinemas, salvou um estúdio da falência e de quebra ainda abriu as portas para que muitas estrelas mirim surgissem em Hollywood. E olha, ela até inspirou o visual da Maísa quando criança. Amor? Claro que pelo título do vídeo você já sabe que a gente tá aqui pra falar da Shirley Temple. O nome não é tão comum no Brasil, mas você não tem ideia do impacto que ela causou na indústria americana. Principalmente porque a problemática das child stars ainda é uma coisa que a gente não superou. E a Shirley Temple tem muita história pra contar. Eu só vou me apresentar antes, naquele esquema que você já conhece ou não conhece, senão eu não precisaria me apresentar. Oi, eu sou o Fefo e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, tretas, bastidores e muito mais. Se inscreve, a gente quer chegar em 400 mil inscritos e é um sonho que tá muito pertinho. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar ainda mais feliz, @FefoCaires. Nascida em 23 de abril de 1928, Shirley Temple foi uma criança que, desde muito nova, já apresentava uma aptidão natural pra dança e pro teatro. A mãe dela, a Gertrude Temple, sonhava em ser uma dançarina ela própria, e quando viu que a filha tinha o dom da coisa, ela não perdeu tempo e matriculou a garotinha na escola de dança Ethel Macklin, quando ela tinha só 2 anos de idade. Muitos anos depois, a Shirley Temple lembrou disso num tom bem humorado. Em entrevista à BBC em 1989, ela disse o seguinte: "Eu tinha tanta energia e não tirava nenhuma soneca que ela me colocou em uma escola de dança vizinha, a menos de 3 quilômetros da nossa casa. Foi ainda nessa idade, com só 2 anos, que ela foi descoberta pelo diretor Charles Lamont, e a vida dela virou de cabeça pra baixo." Só pra fazer um comentário aqui, o Charles recrutou muitas crianças que fizeram parte dessa escola de dança, e eles faziam tanto comerciais pra TV quanto outras produções. Perto de completar 3 anos de idade, a Shirley foi escalada pro filme War Babies, que fazia parte de uma série de curtas chamados Baby Burlesques. E aqui a gente entra num dos pontos mais controversos da carreira dela, esses tais Baby Burlesques. Essa produção dos anos 30 era nada mais, nada menos que paródias com crianças de 3 a 5 anos encenando outros filmes adultos da época. Em cada um desses curtas a gente vê crianças em situações absurdas. Eu nem sei se eu vou colocar trechos aqui, porque eu acho que é uma exposição horrível para essas crianças. Tudo bem que isso faz 90 anos e hoje essas crianças já viveram vidas inteiras, mas tem cenas, assim, de leite espirrando na cara das crianças e escorrendo pelo corpo delas, de crianças chupando uma mangueira. Ai, juro. Lembra do nosso vídeo sobre o documentário Quiet on Set, onde a gente falou sobre coisas espirrando na cara dos personagens das séries da Nickelodeon? Eram coisas mais ou menos desse nível, mas com crianças de 2, 3 anos. E antes de continuar com a história da Shirley, eu acho que vale fazer um parêntese pra gente entender como funciona a legislação americana no que diz respeito à presença de crianças em sets de filmagem. Nos Estados Unidos, a mais famosa é a Lei Coogan, de 1939, que exige que parte do dinheiro ganhado por artistas mirins seja guardado num fundo e acessado só quando eles completarem 18 anos. Fora isso, existe só uma lei nacional que fala de forma geral sobre trabalho infantil. Então ela já é super ultrapassada. Ela só fala que crianças precisam ter uma carga horária, um salário regularizado e não podem frequentar espaços perigosos. Hoje em dia, estados como Califórnia e Nova York têm regras mais rígidas sobre horários, segurança, alimentação e até que exigem a presença dos pais ou de tutores no set com as crianças. Mas na época da Shirley Temple,
não tinha nenhuma dessas opções. Ainda sobre essas leis regionais, hoje existem leis que não permitem que menores de idade sejam colocados em situações sexuais, por exemplo. Por isso que todos os adolescentes de Elite e Euphoria são interpretados por atores adultos. Na época da Shirley, não tinha nada disso. Nos curtas da série Baby Burlesks, ela vivia situações completamente inapropriadas para uma criança de 4 anos. Ela dava beijo, dançava de fralda e virava até objeto de desejo dos menininhos em cena. E ela escreveu anos depois, na sua autobiografia Child Star, que esses curtas eram a exploração de uma infância inocente. Ela até compartilhou que as crianças sofriam punições durante as gravações. Abre aspas. Eles tinham 2 caixas de som no set e uma delas tinha um grande bloco de gelo dentro. Quando qualquer um de nós se comportava mal, éramos colocados um a um na caixa preta para resfriar e pensar sobre o que fizemos, com a porta fechada no escuro. Tive muitas dores de ouvido, tive muito terçol, tive muitos problemas. Fiquei na caixa várias vezes. Isso tudo, inclusive, sem deixar que os pais entrassem no set, porque essa prática não era comum. Entendeu que a gente tá falando sobre outra época aqui, né? Não que hoje seja maravilhoso também, o documentário Quiet on Set narra eventos que aconteceram há 20 anos, mas enfim. A situação conseguia ser ainda mais insalubre lá atrás. Bom, dali em diante, o cenário não ficou muito mais fácil para Shirley. Ela teve uma carreira tremenda na infância, participou de dezenas de filmes e, infelizmente, continuou sendo colocada em situações perturbadoras neles. Como nessa infame cena de Olhos Encantadores, em que ela é passada de mão em mão por vários homens enquanto ela se esforça para abaixar o vestido curtíssimo. De algum jeito, isso hipnotizava o público. Tanto é que a Shirley Temple foi o grande sucesso responsável por salvar a Fox Studios da falência. Escuta essa história. Em 1934, a Fox Studios, que já estava meio mal das pernas, mesmo com todo o sucesso da Shirley, foi comprada pela Century Pictures, formando o estúdio que a gente conhece até hoje como Century Fox. E um cara chamado Winfield Sheehan, diretor executivo da Fox de 1883 a 1945, disse em entrevista à Vanity Fair que a Century não estava comprando o estúdio Fox, eles estavam comprando a Shirley Temple. A Shirley chegou a receber um prêmio juvenil do Oscar pelo seu papel em Olhos Encantadores. Até hoje, ela é a pessoa mais jovem a conseguir esse feito. Então, assim, pensa no sucesso dessa menina. Era algo que o mundo nunca viu. E isso não era só graças ao seu talento e o seu carisma. Era também um reflexo do cenário sociopolítico dos Estados Unidos na época. Depois da Grande Depressão de 29, as pessoas precisavam de esperança, de leveza, de alegria. E a Shirley representava tudo isso, empacotado em laços e cachinhos dourados. A gente pode fazer um paralelo com o boom das comédias românticas durante a pandemia. Quando o mundo lá fora fica meio assustador, a gente busca refúgio em histórias que aquecem o coração. E a Shirley Temple era isso. Até o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, chegou a falar sobre a Shirley Temple. Olha a importância dessa menina. Abre aspas. Durante essa depressão, quando o espírito das pessoas está mais baixo do que nunca, é esplêndido que por apenas 15 centavos um americano possa ir ao cinema, ver o rosto sorridente de um bebê e esquecer dos seus problemas. Mas a fama tinha um preço, bem caro. Você sabia que a Shirley Temple foi até ameaçada de morte quando ela tinha só 4 anos? Pois é, desde cedo os pais dela precisaram montar todo um sistema de segurança para ela poder viver e trabalhar. Eram muitos olhares em cima de uma criança. Teve até um episódio de uma mulher que apontou uma arma diretamente para Shirley durante a promoção de um dos seus filmes em 39. O preço era caro, mas a fama também era. Com apenas 10 anos de idade, ela se tornou a estrela mais bem paga de Hollywood. Só tinha um problema nessa história. Tinha muitos problemas, mas tinha uma coisa que assombrava a Shirley Temple. Ela não ia ser uma criança pra sempre. E você sabe que as pessoas não gostam muito de ver uma child star crescendo, né?
A necessidade de manter a Shirley com o rostinho angelical e sendo uma criança lucrativa obrigava a família dela até a mentir a idade da garota. Quando ela tinha 9 anos, os pais fingiram que ela estava completando 8, como se isso fizesse muita diferença. E esse foi um aniversário, inclusive, que rendeu a ela presentes do mundo inteiro. Todo mundo queria presentear Shirley Temple. Era como se ela fosse filha de todo mundo. É engraçado que, ao mesmo tempo em que a Shirley não podia crescer, ela também não podia ser tão criança assim. Por exemplo, ela nunca era vista sem os dentinhos de leite quando eles caíam. Sempre produziam uma prótese para ela ficar com um sorriso completo, angelical, igual uma boneca. Mas o tempo foi passando e a Shirley foi perdendo alguns traços da infância. Hollywood não gostou nada disso. Quando a menina começou a se aproximar dos 12 anos, a sua popularidade começou a cair numa velocidade imensa. Ela chegou a ser cotada para viver a Dorothy em O Mágico de Oz, mas acabou não rolando e ela foi pro filme O Pássaro Azul, de 1940, que não foi muito bem na bilheteria. Um ano depois, Shirley Temple foi demitida da Fox. Eles compraram uma empresa inteira só pra ter ela, e ela foi descartada assim. Aí, a MGM se interessou em trazer a atriz para fazer parte do seu time, e isso levou a Shirley a participar de uma reunião a portas fechadas com o produtor Arthur Freed, um dos momentos mais traumáticos da vida dela. Primeiro porque ela conta no livro que o produtor já chegou mandando tudo que ela precisava mudar. Vamos tirar essa sua gordura de criança, vamos te dar um cabelo novo. Segundo, porque ela foi vítima de assédio nesse dia. Ela relembra que durante a reunião o produtor abriu o zíper da calça e disse: "Eu tenho um presente pra você", e ficou nu na frente de uma criança de 13 anos. A Shirley disse que essa foi a primeira vez que ela viu um homem nu e ela não sabia o que aquilo significava, então ela começou a rir de nervoso. E ele, possivelmente ofendido, expulsou ela da sala. Infelizmente, essa não foi a última experiência dela com assédio. Já com 17 anos e ainda batalhando para conseguir papéis relevantes de novo na indústria, uma jovem Shirley Temple se encontrou com o produtor David Selznick. Uma amiga já tinha falado para ela que se ela visse o David sem sapato e só com meia, era para ela correr. Na sua autobiografia, Shirley Temple escreveu: "Ele veio até o meu lado da mesa, pegou na minha mão e quando olhei rapidamente para baixo, vi que ele estava só de meias. Me soltei e fui em direção à porta, mas ele foi mais rápido, pulou por cima da mesa e apertou um botão que trancava a porta remotamente. Fiquei presa. Foi como em um desenho animado, a gente ficava correndo em círculos ao redor da escrivaninha, trocando de direção. Felizmente, eu tinha a agilidade de uma jovem bailarina. E apesar dele ser grande e desajeitado, eu consegui escapar fácil das investidas dele. Entre experiências nada agradáveis, ela acabou deixando a carreira artística aos 22 anos, com mais de 50 filmes no currículo. O último deles foi Eco de um Beijo, uma comédia romântica. Quando ela se aposentou da indústria, ela foi ver quanto tinha somado de fortuna de tudo que ela trabalhou na infância. E nada poderia preparar ela para o que ela veria aqui. Dos mais de 3 milhões de dólares que ela recebeu de tudo, atuação, bonecas, livros, roupas, tinha sobrado só 44 mil dólares na conta. Pelo que a gente sabe, os pais dela realmente amavam ela e queriam o melhor para a filha, mas eles não tinham muita instrução e eles acabavam caindo em vários golpes e fazendo vários investimentos péssimos. Todo aquele trabalho, toda aquela exploração de uma infância por 40 mil dólares. A boa notícia é que a vida da Shirley Temple não parou por aí e depois de Hollywood, ela foi trabalhar na política. Ela chegou a tentar uma vaga no Congresso, mas não conseguiu, e depois fez parte do serviço estrangeiro com o Partido Republicano da Califórnia. Ela foi nomeada uma das delegadas da 24ª Assembleia Geral das Nações Unidas, se tornou embaixadora dos Estados Unidos na Checoslováquia e chegou até a ter um cargo no conselho da The Walt Disney Company. Sim, a grandona Disney. Sobre a vida pessoal, Shirley Temple se casou 2 vezes na vida. Uma
aos 17 anos de idade e outra aos 23. E com esse segundo marido, ela ficou até a morte dele, em 2005. A Shirley teve um impacto inédito na indústria. Ela trouxe pautas para a mídia que ninguém falava antes. Por exemplo, aos 44 anos, ela descobriu um câncer de mama. O tumor foi removido por meio de uma mastectomia radical, mas a Shirley fez questão de falar sobre tudo isso e sobre a cirurgia em várias entrevistas. Em plena década de 70, quando isso ainda era um tabu gigante. Mas o legado dela como atriz vai muito além disso. Até hoje, ela é referenciada como a child star que mudou tudo no mundo. A própria Demi Lovato faz uma referência a ela no documentário Child Star, abre aspas. Quando eu era criança, eu era muito próxima dos meus bisavós. Eles tinham 2 cadeiras reclináveis onde se sentavam e nós víamos TV juntos. Tenho a recordação de ver a Shirley Temple na televisão e pensar, eu vou ser a próxima Shirley Temple. Eu vou ser a próxima estrela infantil. Se ela consegue, eu também consigo. E consegui. Então a gente tá falando de child stars que cresceram agora, que estão vivendo suas vidas adultas, child stars da nossa geração, que foram diretamente influenciadas pela Shirley Temple. Dos anos 30. Até hoje, a influência dela tá batendo em Hollywood. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um caso parecido, o da Maísa. Pois é, quando ela era criança, todo o visual dela, os laços, os vestidos, os cachinhos, tudo foi inspirado na Shirley Temple. E isso foi uma ideia do próprio Silvio Santos. A Maísa até comentou uma vez que ela era praticamente uma cover da Shirley Temple. Não tem jeito, gente. Ela é a child star das child stars. Depois de uma vida tão intensa e cheia de capítulos importantes para a história de Hollywood, a Shirley Temple nos deixou em fevereiro de 2014, aos 85 anos de idade, por complicações de uma doença pulmonar. A família dela contou que ela partiu de maneira tranquila, cercada de amor, na casa onde ela morava, na Califórnia. Mesmo depois de tantos anos longe das câmeras, ela continuava sendo uma pessoa muito querida nos Estados Unidos e no mundo. A história dela ficou como uma lembrança eterna do seu talento, do seu esforço, da sua superação. Shirley Temple gravou mais de 50 filmes antes dos 22 anos, salvou um estúdio inteiro da falência e ainda teve fôlego para embarcar numa carreira política. É muita coisa. Por isso, ela é referência até hoje. Pro bem ou pro mal, a Shirley moldou a trajetória de milhares de crianças que sonham com a ideia de trabalhar no show business. Essa é a história da child star que mudou tudo. Gostou do nosso vídeo de hoje? Comenta aí qual é a sua opinião sobre toda essa história, se você já conhecia a trajetória da Shirley Temple, se você já estava familiarizado com esse nome, ou se eu te apresentei um show de horrores que você ainda não conhecia. Pelo lado positivo, foi uma pessoa muito forte, muito resiliente, que conseguiu prosperar, florescer, nunca desistiu, trabalhou demais até o fim e décadas depois falou sobre como ela foi explorada e na época ainda nem percebia isso. Ela foi uma voz muito importante para Hollywood, apesar de tudo que ela passou. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like se você gostou, manda pros seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não tiver feito isso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Belezinha? Tchau, tchau.